Oi, oi, gente! Aqui é a Carol Daimon. Estou fazendo com você a leitura do livro Um Curso em Milagres. Estamos lendo vamos começar hoje a parte do texto, o texto do livro. Esse livro ele é dividido em três livros, né, dentro dele. A gente tem o livro do texto, o livro do Manual dos Professores e o livro de exercícios. Os exercícios, pessoal, estão sendo feitos no canal do WhatsApp. Então, se você tem interesse em fazer os estudos, em fazer as lições, são 365 lições, é só você me pedir o link para você entrar no canal e fazer as lições, faz de acordo com o seu tempo. Tenho certeza que você vai adorar. A gente está no quarto dia hoje é dia 7 de agosto de 2024, a gente está no quarto dia de lição. Mas você pode entrar no canal, as lições ficam disponíveis, você pode fazer no seu tempo, no seu momento. Então, aqui a gente vai trabalhar agora na parte do texto, que é como se fosse uma parte teórica dos exercícios, né? Eu também estou estudando o livro agora, então eu não tenho conhecimento aprofundado para falar o que é um livro, o que é o outro, né? Mas à medida que a gente for caminhando, eu tenho certeza que esses conhecimentos eles vão chegando. Então, na introdução, a parte do texto, a gente começa trazendo, ele pontua aqui, né? Então, o ponto 1, ele fala assim: este é um curso em milagres, é um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo, significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Ponto 2. Este curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente desta forma: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Capítulo 1. O significado dos milagres. Primeiro título, subtítulo: Princípios dos milagres. Primeiro, não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Milagres em si não importam. A única coisa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. O amor que os inspira é um milagre real. Nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. Todos os milagres significam vida, e Deus é o doador de vida. É o doador da vida. A sua voz vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo o que precisas saber te será dito. Milagres são hábitos e devem ser involuntários, não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. Milagres são naturais. Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. Milagres são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. Milagres são curativos, porque suprem uma falta, são apresentados por aqueles que temporariamente têm mais para aqueles que temporariamente têm menos. Milagres são uma espécie de troca, como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro. A troca reverte as leis físicas, trazem mais amor tanto para o doador quanto para aquele que recebe. O uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. A oração é o veículo dos milagres, é um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Através da oração, o amor é recebido e através dos milagres, o amor é expressado. Aqui ela está pontuando, então a gente está no ponto 12. 12. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. Milagres são tanto princípios como fins.
e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. 14. Milagres dão testemunhos da verdade. São convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção, deterioram-se em mágica, que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva, ou melhor, é o uso não criativo da mente. 15. Cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem o recebe. 17. Milagres transcendem o corpo. São passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível corporal. É por isso que curam. 18. Um milagre é um serviço. É o serviço máximo que podes prestar a um outro. É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. Reconheces o teu próprio valor e do teu próprio próximo simultaneamente. 19. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem de cooperação, porque a filiação é a soma de tudo que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não do tempo. 20. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito não é corpo, é o altar da verdade. É esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. 21. Milagres são sinais naturais de perdão. Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estendê-los a outros. 22. Milagres só são associados com medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. 23. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura, porque a doença vem da confusão de níveis. 24. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizestes a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como teu Criador. Tudo ou mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. 25. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão que, quando completa, é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. 26. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. Então, expiar é desfazer. Um milagre é uma bênção universal de Deus através de mim, para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. 28. Milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Milagres são, assim, um meio e a revelação é um fim. 29. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. 30. Por reconhecerem o espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado. Isso coloca o espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. Aqui a gente vê que é um alinhamento, né? Que a gente faz um alinhamento dos corpos sutis e nesse alinhamento a gente tem o espírito como um carro-chefe, né? Aquele que vai guiando
e que vai conduzindo o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir. E assim, nesse alinhamento, a gente se conecta com a nossa verdade, com esse espírito que é o nosso eu superior, né, a parte co-criadora com a divindade. 31. Milagres devem inspirar gratidão e não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. 32. Eu inspiro todos os milagres, que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas. Colocando-te além das leis físicas, eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nessa ordem, tu és perfeito. Essa perfeição da alma, nessa perfeição no plano extrafísico. 33. Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim, espiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente da prisão das tuas ilusões, restauram a tua santidade. Então, nos milagres, eles vão dissipando, né, essas luzes, essas sombras que vão se juntando, esse monte de pensamento e programação que foram sendo instaladas e vão dando esse lugar à luz que a gente é. Né? Eles nos fazem ver como luz, a luz em mim, a luz em ti, a luz em qualquer pessoa que seja, que existe em cada um de nós, ainda que em algumas pessoas essa luz está muito encoberta pela programação que foi instalada aqui, né, pelo meio. Então, os milagres eles vão liberando isso, né, nos liberando dessas cadeias mentais. Milagres restauram a mente à sua plenitude. Por espiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. A força do espírito não deixa lugar para intrusões. Então, a gente fica nessa força, a gente não tem esses pensamentos intrusivos, né, os nossos pensamentos negativos, essa negatividade ela vai se dissipando, ela vai sumindo. 35. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. A gente nem sempre vê, né? Principalmente coisas que vão acontecendo, se agregando, se incorporando ao nosso dia a dia, a gente não percebe, gente. A gente não percebe o quanto a vida é um milagre. Como Einstein disse, né? Você tem duas formas de ver a vida. Ou você enxerga tudo como um milagre, e eu esqueci a outra parte. Ou você vê tudo como um milagre e tem uma outra parte que eu esqueci. Então, talvez eu já esteja enxergando a vida como um próprio milagre, né? Que bom. Mas depois eu procuro a frase e deixo ela aqui. Então, a 35, foi onde eu parei, né? Milagres são expressões de amor, mas não podem ter sempre efeitos observáveis. 36. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhando as tuas percepções com a verdade tal como Deus a criou. Esse alinhamento, né? Um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Age como catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Isso te coloca sob o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. 38. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. 39. O milagre dissolve o erro porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Isso é o mesmo que dizer que, por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. É aquilo, né? Não existe a escuridão, ela é a ausência da luz, né? Porque um quarto escuro, quando recebe a luz, né, ele se ilumina. Então, nesse ponto, a gente vê que as polaridades, elas se encontram naquilo que a gente chama de positivo, né? As polaridades, elas se agregam ali. Por exemplo, o calor.
né? O calor, o frio, ele é a falta do calor, ele é a falta da produção do calor. Pode estar um frio às vezes insuportável, né? A gente vê pelos esses Jogos Olímpicos, por exemplo, né, que estão acontecendo, pode estar um frio horroroso. Eu acho que lá não está frio, mas vamos supor que você está indo para um país que é muito frio. Mas quando você está ali no meio do campo, que você está correndo, você está produzindo calor. Então o frio, na verdade, é a ausência desse calor. A mesma coisa, né? Um quarto escuro é a ausência de uma luz, a ausência de ter uma luz acesa, uma luz ligada, né? 40. O milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. É essa unicidade, né? É reconhecer que não há separação, que a separação é uma ilusão. 41. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou espiam a percepção defeituosa da falta. 42. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para libertar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. 43. Milagres surgem de um estado milagroso da mente, ou um estado de prontidão para o milagre. 44. O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo e da aceitação da sua expiação. 45. Um milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontrastes e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo está ciente. 46. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. Então, o milagre ele é temporário, ele é uma forma da gente compreender, né, a comunicação com Deus, a comunicação com o Espírito Santo, com o oculto. Né? Quando a gente entende, quando a gente volta para a nossa forma original de comunicação com Deus, quando a gente volta para a ser luz, né, a ser essa parte divina, a necessidade de milagres acaba. A gente não precisa, porque a gente já tem essa comunicação direta, né? 47. O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. 48. O milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. 49. Vou voltar nessa 48. Vamos só terminar que a gente está no 50 aqui, a gente acaba essa parte, tá? 49. O milagre não faz distinção entre graus de percepção equivocada. É um instrumento para a correção da percepção que é eficiente, sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. É isso que faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. E o 50, o milagre compara o que tu tens feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo. Aqui no 49, no 48, eu vou só repetir aqui para a gente ficar mais claro. Então, a gente tem 50 pontuações, né, falando sobre o milagre. O que é o milagre, né? O que é essa visão do milagre aqui do livro? E no 48 ele fala: o milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação do milagre o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. A gente vê que é intemporal, como ele disse, né? O milagre é intemporal. O milagre que ela traz lá na frente, lá atrás, no princípio da leitura, que é uma forma de oração, né? Uma forma de comunicar-se com Deus. Então, a gente pode trazer em resumo aqui nesses 50 pontos, né, que o milagre, ele traz o amor, ele traz a luz e ele dissipa essa ideia de separação. Ele nos propõe a ideia da unificação
ele nos propõe esses primeiros passos, né? Essa caminhada em direção àquilo que a gente realmente é, a parte do todo. Mas a gente não é uma parte separada, é uma parte que está junto, mas que por ilusão, por criações nossas individuais, nessa experiência aqui humana, a gente se dividiu em, em um sonho, né? A gente criou vários personagens, foi criado vários personagens dentro dessa mente de Deus, onde cada um de nós interpreta um papel, mas quando a gente sai desse papel, a gente retorna para onde? Para o todo. E lá não tem separação. Só que para a gente conceber algumas coisas, gente, algumas situações, algumas frases metafísicas, a nossa mente ela ainda tem muitas limitações, muitas barreiras. Né, a gente não pensa com a mente do todo, a gente pensa com essa mente individualizada. Então, para a gente ter é difícil essa compreensão da unicidade, de que somos todos um. Né? Uma compreensão um pouco difícil de ser entendida, né? Porque temos as limitações e a gente está falando aqui de uma forma infinita, de uma forma ilimitada, que é o todo. Né? O todo ele não tem limites, ele não tem as limitações. Né? O tudo é tudo. E se a gente for pensar, né, quantas coisas existem que a gente e que ainda virão a existir, né? Tem muitas coisas ainda que virão a existir. Mas quantas coisas existem hoje que há 4, 5 anos atrás não existiam? Profissões, tecnologia, dia a dia mesmo, alimentos, coisas que não existiam que vão sendo criadas. Então, acessar essa mente ilimitada, né, entrar nessa consciência ilimitada, é o que vai trazer todas essas respostas que a gente tem aqui, que a gente busca aqui. É o que vai trazer essa resposta para a nossa unicidade, né? Que a gente não consegue compreender como é isso. A gente sabe que não tem separação. Para mim isso faz muito sentido. Não existe separação. Para mim faz muito sentido que aqui é um grande set de filmagem, onde cada um é um personagem, né? Onde cada um está vivendo ali uma história. Mas eu não consigo ainda compreender como é essa unicidade, como é estar no todo. Não consigo compreender porque eu tenho as minhas limitações individuais, conscienciais da individualidade. Mas quando retornamos, quando a gente alcança a iluminação ou quando a gente retorna, a gente tem essa consciência de que não estamos separados, somos todos um, todos, todos. Eu com a formiga, com o cachorro, com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, somos todos um. E isso é o que a gente vai entender num momento apropriado, no momento em que a gente conseguir alcançar a iluminação, né? Sair da limitação, sair dessa condição dual. Saindo da dualidade, a gente consegue compreender. E é isso, é esse o caminhar, né? Então eu fico por aqui. Depois a gente tem o próximo ponto, um próximo subtítulo que fala da revelação, tempo e milagres. Aí a gente tem mais pontos aqui para ser falados do texto, tá? Por enquanto a gente fica aqui com o milagre e que bom que estamos caminhando juntos. Eu sou Carol Daimon, você está aqui comigo. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você estar participando aí das próximas leituras. Um beijo grande, até lá, até mais.